ISO, abertura e velocidade. Nesse vídeo eu vou te mostrar de uma maneira que você nunca mais vai esquecer o significado do tripé da fotografia. Olá, eu sou o Rogério Fernandes e seja muito bem-vindo ao canal do Querido Retrato. Aqui a gente fala sobre retratos, fotografias, equipamentos e tudo desse mundo maravilhoso. E hoje nós vamos falar sobre ISO, abertura e velocidade. Mas antes, eu gostaria de pedir que você se inscreva no canal e deixe o seu like. E no final do vídeo, se você tiver alguma dúvida, por favor, deixe aqui o seu comentário ou a sua pergunta. Quando a gente fala de ISO, abertura e velocidade, a comparação que me vem à cabeça e que é muito fácil de assimilar é com relação ao nosso próprio corpo humano. Porque no nosso corpo nós também possuímos uma lente, que é o nosso olho. E esse olho serve para fazer exatamente a mesma coisa que uma câmera fotográfica faz, ou seja, captar a luz e transformar essa luz em uma imagem. Vamos começar falando sobre o ISO, que é a sensibilidade do sensor da sua câmera. Todas as câmeras possuem um sensor, e esse sensor é justamente responsável por captar a luz do ambiente e transformar ele em imagem. Câmeras profissionais mais gabaritadas, elas possuem um ISO com uma altíssima sensibilidade, capaz de captar a luz mesmo em ambientes com muito pouca luminosidade, com muito pouca claridade. E eles conseguem captar essa pouca luminosidade e transformar em imagens sem que ela perca a sua qualidade, aonde o preto continua sendo preto. Mesmo que a gente baixe essa imagem, coloque no computador e use um editor de imagens, como por exemplo Lightroom ou Photoshop, se nós aumentarmos a exposição através desses recursos, o preto continuará a ser preto. Ele não vai granular e nem se transformar em cinza. Então, fotógrafos profissionais que lidam com imagens de publicidade, por exemplo, ou que vão pegar essa imagem e imprimir, transformando em outdoors ou cartazes maiores, eles normalmente possuem câmeras com um alto ISO e com uma grande capacidade de definição de pixels, justamente para que na ampliação dessa imagem o preto continue a ser preto e não granule a imagem. Na verdade, não existe problema algum na imagem ser granulada, porque tudo depende, na minha visão, da intenção que o fotógrafo tem ao fazer o retrato. Alguns fotógrafos que seguem uma linha mais artística ou mais livre, eles não se importam com a granulação ou com o acinzentado do preto, porque o que importa muitas vezes é a intenção da fotografia, é o sentimento que essa fotografia está passando. Ao mesmo tempo, se você trabalha com eventos ou fazendo retratos de pessoas, é importante que, através do seu portfólio, você deixe bem claro que você não se importa com esse tipo de ruído na imagem, porque alguns clientes podem entender isso como uma falta de qualificação do profissional. Então, no meio artístico, onde existe uma liberdade maior de expressão, granulado, o cinza, do preto da imagem, pode não fazer a menor diferença ou, pelo contrário, pode ainda enfatizar ainda mais a mensagem que o fotógrafo está passando. Se eu fosse comparar o ISO da minha câmera com o meu olho humano, porque o olho do nosso corpo ele tem a mesma função, que é captar a luz do ambiente e transformar, através do meu cérebro, em imagem, certamente eu estaria falando aqui da retina do meu olho. Lá no fundo do globo ocular existe uma pele, uma película, chamada de retina. É lá que a luz bate para ser conduzida até o cérebro, através do nervo óptico, para ser transformada em imagem. Então, a sensibilidade do ISO, ou o ISO, ou o sensor da câmera, ele é equivalente à retina do meu olho humano, que é a parte que capta a luz para o cérebro, então, transformar numa imagem que faça sentido naturalmente para a gente. ISOs muito baixos não têm essa qualidade muito grande na hora de captar imagens em baixa luminosidade, em ambientes escuros. Já câmeras mais profissionais, de valor mais agregado, têm um ISO muito sensível e são capazes de captar ótimas imagens mesmo com menos claridade ou luminosidade do ambiente. O segundo fator que nós temos que falar é o fator velocidade do obturador. O obturador é um mecanismo que abre e fecha, proporcionando a entrada da luz lá no sensor. Então, quanto mais tempo ele fica aberto, mais luz entra. Quanto menos tempo ele fica aberto, menos luz entra. E essa velocidade, então, determina
por quanto tempo o meu sensor ficará exposto à luminosidade. Se eu fosse comparar com o corpo humano, eu certamente estaria falando das pálpebras, porque é através das pálpebras dos nossos olhos que a gente controla um pouco dessa luminosidade. A gente controla o tempo em que eu pisco meu olho justamente para jogar com a quantidade de luz que vai entrar lá na minha retina, que vai produzir a minha imagem. Se eu fico com o olho fechado, claro, pelo nosso olho ser uma pele e ele ter uma certa transparência, não digo transparência, mas ele permite um pouco da entrada da luz. No nosso caso, se a gente fecha o olho, eu estou com uma iluminação artificial aqui na minha frente, estou com uma luz de janela aqui do lado. Se eu fecho o olho, eu percebo que tem uma claridade lá fora. Ou seja, a minha pálpebra ela não bloqueia completamente, 100% a luz que entra na minha retina. Eu sou capaz de discernir se é dia ou noite com a pálpebra fechada. Já no caso da câmera, o obturador, quando ele está fechado, ele bloqueia a entrada da luz. Quando ele está aberto, ele permite a entrada da luz. Mas o tempo em que ele fica aberto e fechado, nós podemos regular. E isso é a velocidade do meu obturador. Como um exemplo, vou pegar aqui a minha câmera, né? Eu acabei tirando a tampinha protetora. Eu sei que não se deve fazer muito isso, mas eu preciso mostrar para fins didáticos. Uma velocidade alta permite pouquíssima entrada de luz nesse curtíssimo espaço de tempo. Uma velocidade baixa permite maior entrada de luz nesse mesmo intervalo de tempo. Perfeito? Coloco então o protetor na minha câmera e seguimos. O terceiro fator é a abertura do meu diafragma, que é o quanto o diafragma que está nas lentes abre, permitindo um maior volume de luz entrando para o sensor da câmera. Se eu fosse fazer esse paralelo com o meu corpo, ele certamente estaria no olho e certamente seria o quê? A pupila do meu olho. A pupila do meu olho é justamente a abertura que o meu olho dá para que uma certa quantidade de luz entre e bata na minha retina. Eu tenho nas minhas mãos aqui uma lente 50mm de abertura máxima 1.4. Olhem só a abertura que essa lente me dá, de 1.4. É muita abertura. Ainda existem lentes que abrem mais ainda, 1.2, 0.9. Essa abertura é, então, o quanto esse obturador abre, permitindo a entrada da luz. Eu tenho como comparação aqui uma outra lente, e eu vou botar uma ao lado da outra para vocês perceberem a abertura máxima. Olha só. Essa aqui é uma abertura de 4 e essa aqui é uma abertura de 1.4, certo? O único cuidado que a gente tem que ter aqui, a atenção, é com relação à numeração que se utiliza, né? 1.4 é um número baixo. 4, 5.6, 6.0, 11, 22. Quanto maior é o número, menor é a abertura. Essas aberturas permitem justamente a quantidade de luz que vai entrar no meu sensor num determinado tempo que eu escolhi pela minha velocidade de abertura, que vai bater no meu sensor, que vai ter uma determinada sensibilidade. Então, esses três fatores alinhados determinam o quanto de luz eu terei para formar a minha foto. Então, nunca se esqueçam, sensor é o equivalente à sensibilidade da minha retina. A velocidade é o quanto rápido é a abertura do meu obturador. E a abertura é o quanto o meu obturador fica aberto, permitindo a entrada da luz, que é o equivalente, então, à minha pálpebra e equivalente, então, à minha pupila. Em ambientes mais escuros, a minha pupila fica completamente ou o máximo dilatada possível, justamente para permitir a entrada da luz do ambiente, para que eu possa ter um mínimo de leitura, para que a gente possa ver o que está fazendo. Quando eu entro num ambiente muito claro, a minha pupila diminui. Num dia muito ensolarado, num dia com muita luminosidade, a minha pupila fica pequenininha, permitindo então menos entrada de luz, justamente para ter esse balanço, né? E vocês percebem que em ambientes mais claros, mais luminosos, as pessoas ficam com os olhos mais claros. Por quê? Porque o músculo que faz a regulação dessa pupila chama-se íris. E quando a íris se contrai, ela se estica, difundindo um pouco mais as cores que fazem parte da cor do olho, tornando ele um pouco mais claro, seja ele um olho castanho, azul ou verde. Espero que tenham gostado desse vídeo. Qualquer pergunta, só deixar nos comentários. Não esquece de deixar seu like e não esquece de se inscrever no canal para receber uma notificação sempre que um novo vídeo for publicado. Um grande abraço.